Meu nome é Joelberson Queiroz, vulgo Joey. Quero contar um pouco da minha história para vocês, para que vocês consigam entender como de um improvável passou a ser provável. Vim de uma família pobre, nascido na periferia, filho de pais nordestinos, migrantes para São Paulo. Nasci em um contexto totalmente de miséria, em um barraco de madeira, numa comunidade, numa favela de São Paulo, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Chão batido, barraquinho de madeira, e ali eu fui começando a evoluir na minha vida. Aos 11 anos, quando eu me recordo muito bem nessa minha evolução, foi quando eu tive o meu grande primeiro trauma da minha vida, que foi quando meu pai se divorciou da minha mãe. Meu pai era o co-pastor de uma igreja, ele era obreiro dessa igreja, servia nessa igreja, e um belo dia ele chegou para mim e falou assim que a partir de hoje ele estava saindo de casa e eu seria o homem da casa, né? Essa frase foi muito traumática para mim, porque foi aonde eu comecei a me cobrar como homem sem ter a mínima capacidade de ser um homem, de gerir uma casa. Um tempo depois a minha mãe se relacionou com uma nova pessoa e eu cheguei num embate muito forte, porque eu era o homem da casa, chegou uma outra pessoa com uma outra cultura, ele bebia, até então na minha casa nunca tinha entrado bebida, porque a nossa casa tinha os princípios cristãos, mas de uma hora para outra mudou tudo, o mundo invadiu a minha casa e eu perdi a minha essência, perdi os meus princípios, e eu comecei a entrar muito em colisão com o meu padrasto. Então, quando eu comecei a criar um pouco mais de idade, um pouco mais de corpo, um pouco mais de pensamento, aos meus 15 anos, eu comecei a confrontar isso. Comecei a não aceitar algumas coisas, e foi quando eu tive acesso à fuga, podemos dizer assim. E essa fuga nada mais é do que a bebida, que foi o meu primeiro acesso às drogas, e também ao crime organizado daquela região onde eu morava. Eu queria respeito para poder bater de frente com o meu padrasto, eu queria que ele tivesse medo, né? Então eu comecei a me associar ao tráfico, comecei a me associar ali às coisas erradas. E o interessante é que assim, as coisas estão ali sempre fácil para a gente, né? Eu lembro que meu primeiro caso ilícito, né, foi traficar mesmo para a escola, né? O traficante da região pediu para me levar algo do ponto A para o ponto B, né? O ponto A seria ali onde eu morava e o ponto B seria a escola. Levar apenas um tablete de maconha dentro de uma sacola, de um saquinho de pão marrom até a escola. E ali eu ganhei um dinheiro muito fácil, né? E eu vi que esse caminho era o caminho do sucesso, né? Já não tinha mais identidade, e dali para a minha evolução como homem só foi abismos, né? Como a palavra fala, que um abismo atrai outro abismo, eu comecei a me aprofundar mais em coisas errôneas. Com os 18 anos, já com a minha maioridade, eu já comecei a cometer algumas infrações, né, maiores, como clonar cartão, né? O famoso RAU. Nessa época não era muito comum ter clone de cartão de crédito, essas coisas, e ali eu comecei a ser seduzido, né, pelo fácil acesso ao dinheiro, pelos recursos, pelo poder, pelas noitadas, pelas mulheradas. Então eu sempre quis ter o poder, eu sempre quis ter isso, né? Eu sempre queria provar para as pessoas que eu poderia ter. Eu olhava as pessoas que, se alguém tivesse um carro legal, uma moto legal, uma roupa, um tênis legal, eu queria ter também. Só que eu não queria ir para o caminho certo, eu queria ter da melhor forma, da forma mais fácil possível. Então eu comecei a andar muito no tráfico, e eu sempre fui uma pessoa inteligente para algumas coisas, e eu comecei a usar dessa inteligência para o lado errado da minha vida. Comecei a clonar cartão, comecei a comprar coisas erradas, comecei a participar de grupos, né, de pessoas erradas, até receber o convite, né, da região onde eu morava, do traficante local, para me fazer parte do grupo dele, né? Com isso eu teria que pagar uma porcentagem do valor que eu fazia dos meus atributos ilícitos, e com isso eu teria poder, teria liberdade, teria recurso, teria mulheres, teria tudo o que eu queria. Pois bem, do início foi maravilhoso, realmente tudo isso aconteceu, só que como tudo, chega uma hora que você tem que pagar a conta. E aí o pagar a conta ficou muito caro. Comecei a me envolver muito com o tráfico, comecei a cuidar da tesouraria, né, do movimento de drogas que tinha. Eu comecei a ter que dar a voz
para alguns julgamentos que existia naquela região. Um exemplo, se alguém roubou, eu tinha que ir lá resolver, né, falar o que o cara teria, dar o prazo para aquele cara restituir, ou se ele não fosse restituir, bater ou até, né, e tirar a própria vida dessa pessoa. Isso foi muito chocante, porque eu comecei a entrar nesse cenário, comecei a me envolver, né, nesse cenário, e para me poder fugir disso, ter uma fuga também, as drogas, ela entrou como um auxílio para mim. Então, cada vez mais eu ia me aprofundando em drogas, em bebida, em lança, perfume, cocaína, para me provar também o meu valor perante essa sociedade. E com isso a gente para me sustentar o meu vício, eu fui fazendo coisas mais graves, podemos dizer assim. Comecei a fazer pequenos delitos de cargas, roubos de carga, comecei a clonar placas de carro, andar com os carros clonados e vender esses carros também. Então comecei a fazer muitas coisas erradas e envolver pessoas também, amigos, né, primos. Comecei a envolver pessoas de família também sobre esse assunto. E até que um dia, numa batida policial, né, fui pego em flagrante, vendendo um carro clonado, cheio de cartão, cheio de cheque falso, com dinheiro, com drogas no carro. E ali foi aonde eu achei que a minha vida iria acabar, foi aonde começou a ter uma reconstrução. Não foi fácil o processo, mas começou a ter uma reconstrução. Ao ser detido, levado para o DP, eu já comecei a ver a intervenção de Deus sobre a minha vida. Deus usou um policial para falar comigo, onde ele começou a compartilhar o testemunho dele, a falar sobre palavras proféticas sobre a minha vida, que eu tinha uma vida ali pela frente. Nessa época eu namorava e a minha namorada, na época, hoje é minha atual esposa, ela me ligava tudo e ele pegava o telefone e falava assim, ó, tá vendo, você tem uma pessoa que se preocupa com você, você tem uma pessoa que está aqui e se importa com você. E começou a usar isso para mostrar Jesus na minha vida. E eu lembro que quando fechou o trinco da cela, quando eu fiquei preso ali naquele dia, eu comecei a falar com Deus. Eu comecei de fato ter uma conversão, de fato entender que tinha um poder maior, que só esse poder maior poderia me tirar dali. E comecei a orar, comecei a pedir para Deus a fazer aquelas promessas, né, tradicional que a gente sempre faz, nesses momentos difíceis, né? Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu volto para a tua casa, né? E Deus, mesmo sabendo a nossa limitação, me concedeu isso, né? Nós tínhamos algumas conexões ali, a advogada conhecia o policial, que conhecia o delegado, por ser réu primário também, por estar também estudando, ter formação superior, isso ajudou também na minha soltura e eu fui responder em liberdade. Quando eu saí, né, do DP, eu voltei para a igreja, realmente fui para uma igreja de bairro, uma igreja onde meu tio era pastor, ali eu me converti, né, podemos dizer, reconciliei. A minha esposa também, ela aceitou a Jesus ali também, e quando eu achei que tudo ia dar certo, na verdade não, teve um processo ainda. Eu tive que responder esse processo em liberdade, eu fui a júri, né, fui julgado, e a doutora, a juíza que me julgou, ela me deu um voto, né? Ela falou que se eu fosse julgado e descesse para o CDP, muito provável que eu não voltaria mais, ser reinserido na sociedade. Mas ela deu um voto para mim me prestar o serviço social, né? Cumprir a minha pena, minha redução de pena, prestando serviço à sociedade, né? E assim começou a minha trajetória. Eu comecei a trabalhar na Fundação Casa, a prestar serviço social para a Fundação Casa. Eu lembro que eu colocava um macacão amarelo, tinha que fazer os trabalhos de capinar, trabalhar ali com restauração de grade. E através desses pequenos trabalhos que eu fazia ali, eu comecei a me conectar com aqueles adolescentes, com aquela juventude daquele local. E eles perguntavam para mim por que eu estava ali e eu começava a falar um pouco do meu testemunho para eles, o que eu fazia. E eles começaram a contar também o testemunho deles e eu ficava até abismado. Na verdade, eu me assustava com o que eles faziam, né? Comecei a ver que o meu crime não era um crime tão pesado pelo cenário que eles passavam, cenário de abuso, e eles tiveram que fazer alguma coisa por causa que eles eram abusados. Eles começaram a mostrar um pouco da configuração dele. E ali eu comecei a me conectar. Eu também me conectei com o pastor na época, que o pastor fazia um trabalho
de capelania ali naquele local, e a gente começou a unir forças, ele começou a me discipular, e juntos nós começamos a discipular aqueles adolescentes, e ali foi uma grande virada na minha vida. Eu comecei a entender um propósito, que eu tinha um propósito, eu tinha uma chamada com uma nova geração, eu tinha uma chamada com esse pessoal. E ali eu comecei a conversar com eles, comecei a falar um pouco da minha história, eles começaram a compartilhar, pegar confiança comigo também. Eles chegavam a pedir para me mandar cartas, né, levar cartas para os pais, para os responsáveis. Isso é uma coisa que eu tenho marcado comigo, que a gente saía de lá depois, eu ia levar essas cartas para o endereço dos pais, para eles falarem como que eles estavam ali, e foi gerando uma conexão bacana para isso. E ao voltar para a sociedade ainda eu ainda tinha uma conexão com o crime local ainda, e eu tinha que me desconectar, e para sair desse cenário, é um cenário muito difícil, você não sai do crime organizado de uma forma tão fácil assim, ou você é absolvido, ou você só sai dali para o caixão, né? Só que Deus interveio pela minha vida, em nosso favor. Eu consegui casar com a minha esposa, e nesse casamento a gente teve que morar fora, porque a gente não tinha recurso, o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente conseguiu comprar um apartamento que era muito longe, né, era em Guarulhos, numa outra região. Então, nesse meu deslocar, fui me desconectando de algumas amizades. Eu fui saindo daquele ambiente que eu vivia. Algumas pessoas foram presas, outras pessoas infelizmente morreram, e aquela conexão que eu tinha fui deixando. Então fui morar longe, fui morar fora, e ali me ajudou muito na minha reconciliação, né, com Deus. Há um tempo depois eu fui voltando para essa região, né, eu tinha um trabalho nessa igreja local, eu fui voltando para essa região, comecei a conversar com o pastor, começou a me discipular novamente, comecei a ter um trabalho de recuperação também, porque tinha bebia, usava droga. Hoje eu trabalho recuperando pessoas, né? Eu sou psicoterapeuta, recuperando e reinserindo as pessoas na sociedade. Hoje eu tenho um trabalho muito particular com essas pessoas que são vítimas de vício, problemas, são escravos das drogas, são escravos da prostituição, pessoas que são ex-traficantes. Eu tenho um trabalho bem de conexão com essas pessoas, e o meu ponto também é trabalhar com prevenção, para que esses adolescentes, eles também não venham experimentar as coisas que eu experimentei. Então fazemos também um trabalho com prevenção de jovens e de adolescentes também. Hoje eu era para ser mais um provável, para ser mais uma pessoa que iria fazer parte da sociedade local, uma pessoa que usaria droga. Hoje, infelizmente, é comum, beber é comum, então seria uma pessoa provável, mas o Senhor me fez ser o improvável, para que hoje eu tenha um pouco de voz, para que eu possa recuperar essas pessoas e mostrar para essas pessoas algum caminho, né? Assim como a palavra do Senhor fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor, ele muda todo o contexto, ele muda toda uma história. Hoje eu sou psicoterapeuta, hoje eu trabalho recuperando pessoas, reinserindo na sociedade. Hoje também, pela graça e favor de Deus, eu sou pastor também, podendo trazer orientação espiritual para essas pessoas também. E, por último, nós temos um projeto hoje, um trabalho com 150 crianças chamado Hope, que a gente trabalha com prevenção dessas crianças através do esporte, da arte e da educação, para que ela não venha se tornar uma pessoa provável nesse mundo, uma pessoa que possa, uma criança, um adolescente que possa experimentar as coisas que eu experimentei. Hoje nós também oramos que essas crianças devem se tornar improváveis e elas venham fazer a diferença, assim como o Senhor vai fazendo na minha vida também. Eu sou o improvável.